sobre esse artigo. O mundo sem cristianismo. Como é que seria o mundo sem esse cristianismo que a gente tem aí, né? Seria um mundo muito pacífico, tá bom? Pelo menos menos violento, né? Lembra aí do Rio de Janeiro, né? O estado mais evangelizado do mundo, do Brasil, certo? E os exemplos de violência, né, que temos ali, a ponto de termos milícias evangélicas. A pessoa que status a gente tem, né? Temos lá traficantes evangélicos, Flor de Lis, tem outros tantos lá, né? Que, né? O site de mais fake news, né? Há uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, foi classificado o site de mais fake news era gospel. Olha que status maravilhoso a gente tem. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Inclusive um dos, não sei se é deputado, senador Batista lá, né? Tinha um site lá altamente mentiroso. Fake news adoidado. Isso é um status, gente, do cão. Esse é um status do cão. Sem esse cristianismo aí, o Rio de Janeiro parece que seria bem melhor. Parece. Seria um lugar muito melhor. Esse cristianismo está fazendo mal ao Rio de Janeiro, ao Brasil, à América Latina, ao mundo. Desde a Idade Média, esse cristianismo que está aí faz muito mal. Que coisa, hein? Nada a ver com Jesus. Muito bem, então a gente tem lembrado dos 2 artigos que a gente já estudou, né, conversou aqui, a gente tem lembrado dessas 4 conclusões, né? Deixa eu ver se eu consigo falar bem rápido dessas 4 conclusões, porque elas são fundamentais para a gente entender tudo mais, entendeu? Então, a primeira conclusão é que o cristianismo qualquer religião, ela é neutra, ela nem é boa nem é ruim, qualquer religião é religião somente. Segundo, toda religião é composta por joio e trigo. O joio pega a religião neutra e usa para o seu mal e para o mal dos outros. O trigo pega a religião que é neutra e usa para seu bem e o bem dos outros. A gente falou também do que a Bíblia fala, que o que provoca todos os males no mundo não é religião. O que provoca todos os males no mundo é o amor ao dinheiro, o amor ao capital, o amor à grana, o amor à ganância, né? O amor ao capitalismo. É isso que produz todo... A Bíblia que diz, né? Não tem nada a ver comigo isso aí, não. E tem tudo a ver, né? E diz também, e outra coisa que a gente chama a atenção é a alienação que o marketing produz. O marketing tem o poder diabólico de fazer com que eu, com as minhas próprias mãos, valorize quem me prejudica, valorize quem me assalta, quem me rouba, eu valorize quem me explora e eu despreze quem me protege, quem briga por mim, quem me valoriza. Entendeu? O marketing, ele faz isso. Então, falam, repete, e aí eu termino aceitando isso. O meu amigo é o explorador, o meu inimigo é quem me protege. Entendeu? O marketing trabalha dessa forma. E ganha muito dinheiro para fazer isso. Não é na época de campanha, não. É a vida toda. A mídia trabalha assim. Entendeu? A mídia. Porque a mídia não é... Quem é dono da mídia? Não é o pobre. Pobre não é... Classe média não é dona de mídia. Entendeu? A mídia principal, aquela que tem a grana mesmo, é do rico. E o rico não vai falar mal do rico. O rico, para eles vão colocar o rico como sendo uns anjos, né? Graças a Deus tem o rico aí para explorar a gente e dar uma coisinha para a gente sobreviver, ficar fortezinho para continuar sendo explorado, entendeu? Então, a mídia trabalha nesse sentido. O artigo atual que nós estamos trabalhando tem a ver com a pesquisa científica que foi feita nos Estados Unidos e o título é A Direita Cristã, ou seja, o cristianismo capitalista, tá? A direita cristã quer dizer isso.
o cristianismo capitalista dos Estados Unidos e a política externa daquele país, a política deles em relação a outros países, inclusive o Brasil, né? Até para compreender por que, que o Brasil é do jeito que é, por que a América Latina é do jeito que é, entendeu? É por causa da influência de lá. Então, e o resumo, né, dessa pesquisa é a seguinte: a liberdade cristã para tirar a liberdade dos outros. O cristianismo quer liberdade máxima para tirar a liberdade dos outros, né? Porque eu quero que todo mundo seja como eu, porque todo mundo creia como eu, que ninguém faça errado como eu não faço coisas erradas. Essa coisa prepotente que nós evangélicos temos de não respeitar, né, a liberdade. Deus respeita a gente com a nossa intolerância, com a nossa... Deus respeita e ama a gente, mas a gente não consegue fazer isso com os outros, né? É assim. Deus tem muita paciência com a gente, né? Agora nós estamos no momento do estudo que diz a direita religiosa e o combate ao terrorismo. O uso desse argumento para poder brigar por mais liberdade e tirar a liberdade dos outros. Então vamos ver aqui. O periódico evangélico Christianity, né, Today, descreveu a política externa de Bush como morality ou moralatai, né, Based e Fait Based. Inglês maravilhoso esse, né? O que é dito na tradução é baseado na moralidade e baseado na fé. Tem semelhanças, né? Bush, um dos presidentes mais mentirosos que teve para poder fazer guerra nos países dos outros, né? Mais violentos, né? O que mais defendeu tudo aquilo que hoje, né, a gente vê lá nos Estados Unidos e tal, né? Aí a defesa que foi feita para ele assim, o governo de Bush é baseado na moralidade e baseado na fé. Veja que a religião, ela não é ópio, mas ela é usada como ópio. Tá bom? Ela não é ópio, mas ela é usada, porque ela é neutra, mas ela é usada como ópio pelos que se interessam em usá-la para manipular pessoas. Percebe? E foi um dos mais comprovados mentirosos. E olhe, imagine se não tivesse aquilo. Ia ser chamado de quê? Semideus. Bush foi o semideus aqui nos Estados Unidos pelos evangélicos. Mas teve aquela mentirinha ali, que talvez foi os próprios evangélicos que ajudaram, né? Lá para o Iraque e outros casos. Né? O cristianismo joio é cego e sem coerência bíblica. Claro que há também todo um jogo de marketing nisso aí, né? O próprio presidente teria admitido a influência da sua fé na tomada de decisão. E principalmente depois dos ataques de Nova York e Washington, sua linguagem esteve marcadamente influenciada pelo imaginário evangélico. Quer dizer, aquele negócio de que o país é um país laico, isso tudo é mentira, entendeu? O cristianismo inventa isso para que não permita que outras religiões façam isso. Mas ela vai lá e faz. O país é laico, mas se você pegar nessas instituições aí, tirar aquela cruz e colocar a marca de outra religião, vira um pandemônio. É laico. O país não tem uma religião oficial, mas não pode tirar aquela cruz lá não, nas instituições por aí. Nem pode botar ali marcas de outras religiões, porque isso mostra o espírito egoísta, altamente egoísta e prepotente e intolerante que nós temos.
não mostra virtude. Quando você vê um fanático, um cristão fanático, isso não é virtude. Isso mostra um cristianismo doente. E não é ele em si, não. É o cristianismo doente que produz gente como ele. Ele é apenas um efeito. Não é ele que é o cristianismo ruim. É o cristianismo que nós produzimos é que leva a ter pessoas como aquilo. Então nós somos os culpados. Aquela cabecinha doente, né, infantil e intolerante que a gente está vendo ali, ele não é o culpado, ele é vítima. Vítima de um cristianismo que nós produzimos. Um cristianismo hipócrita, um cristianismo intransigente, que não ama ninguém, que se ama a si mesmo. É tão desconfiado da sua verdade que precisa impor a sua verdade. Ela não entende que sua verdade vai campear normalmente, não. Ela tem que impor. Porque se deixar livremente, ela não se impõe. É porque não confia na sua verdade. Entende? Então esse é um cristianismo que a gente divulga, que a gente vive. Nas nossas orações, quando você vai ver, quando você analisa as orações que a gente faz, é exatamente tudo isso. A gente alimenta esse tipo de coisa que está aí. Tá bom? O que mais? Os eventos de 11 de setembro foram aludidos como um chamado. Eu me lembro muito disso, né? Foi um chamado. O fanático ele faz assim, né? Se o mar bateu e caiu de um lado, Deus está avisando isso e isso. Aí, mas se bateu e caiu do outro lado, olha, o recado de Deus, porque ele encontra, porque o fanatismo leva a isso. Entendeu? Ele não está lendo nada, ele está sendo levado pelo fanatismo dele. Então, isso eu me lembro muito na época de 11 de setembro, quantas cartas, a filha de Billy Graham, o próprio Billy Graham, se tivesse naquela época, porque Billy Graham fazia parte de todo esse jogo aí. Entendeu? Billy Graham fazia parte de todo esse capitalismo, não é? Esse cristianismo capitalista, explorador, tirador da liberdade dos outros. Billy Graham, com todo aquele jeito simpático dele, era um instrumento poderoso para tudo isso aí. E ele arrebanhou muita gente para isso aí. Muita gente. O nome dele era suficiente, e ainda é para muita gente, suficiente para qualquer coisa que ele falar lá, tá legal. Não vou nem conferir na Bíblia. Foi Billy Graham que disse. Então, os adventos de 11 de setembro foram aludidos como um chamado à América contra as forças do mal, representadas pelo terrorismo islâmico. Liberdade e medo, justiça e crueldade têm estado em guerra e nós sabemos que Deus não é neutro entre eles. Não conseguem ver como resultado da prepotência e malignidade do país deles contra o mundo e contra as riquezas de outras nações. O terrorismo é uma resposta. O terrorismo não é uma ação, não. É uma reação. Ação é o que o país deles faz nos países árabes. Aí é uma ação para tirar o petróleo, para impor algumas coisas, para obrigar algumas coisas. Tem que ser do jeito, né, que seja da vontade deles. Entendeu? Então, o terrorismo é uma resposta. Como é que vai brigar com uma potência, né, americana? É na base do normal? Não, sai perdendo sempre. Não tem como ganhar. Então o terrorismo vai usar de armas que possam contundir, não é, aquele poderoso. Então não é uma ação, é uma reação. A América age, o terrorismo reage. Essa semana eu tive em algum lugar, estava escrito lá, gentileza gera
gentileza. Agora, exploração gera terrorismo. Então, de quem é a culpa aí? É de quem reage ou de quem age? Pergunta Jesus. Quem é a culpa, Jesus? Entende? Então, tá aí. A equipe que escrevia o discurso de Bush incluía o evangélico Michel Gerson, entre muitos evangélicos extremista, fantasioso, parte da teologia capitalista americana, um joio cristão. Mas ele era fantasioso, ele sabia como usar as palavras, ele sabia como argumentar dentro daquela linguagem atrativa. Então ele estava lá fazendo parte do grupo que escrevia, né, os discursos do presidente. As abundantes metáforas religiosas derivavam também do próprio acervo bíblico do presidente metodista. Metodista é o nome da igreja que Bush fazia parte, ou faz parte ainda, a igreja metodista. Existem basicamente 2 grupos metodistas, tá bom? Eu não sei agora qual desses 2 grupos, mas não faz diferença, são evangélicos. Não faz diferença. São evangélicos. Entendeu? Nós fazemos parte disso. Não adianta a gente ficar de fora. Não, é só eles. Não, nós, os batistas, presbiterianos, metodistas, todo mundo está envolvido nessa mentira aí. Todo mundo está envolvido nesse anseio de ter liberdade para tirar a liberdade dos outros. A gente não sabe respeitar os outros. A gente quer respeito, mas respeitar o outro não. A gente quer respeito para a nossa religião, mas respeitar as outras religiões não. Isso aí não é com a gente. Que mais? 6. Quando Bush fala, ele se coloca como um evangélico conservador e um membro da direita religiosa. Embora fosse isso mesmo, e ele era, né, da direita, né, ele era um evangélico capitalista, né, só de saber que ele é um dos cabeças lá nos republicanos. O democrata é capitalista, né? O republicano é só 3 vezes pior. Esse já é muito ruim, o atual, né? Que são os democratas. Mas os republicanos são 3 vezes piores. Embora fosse isso mesmo, né? Cristão, né? Do cristianismo capitalista, ele fazia este teatro para manter-se bem quisto entre os muitos evangélicos capitalistas do seu país e com suas mentiras espiritualizadas, olhe, dos homens maus, aqueles que são religiosos são os piores. Nunca se esqueça disso. Entendeu? Olhe que a religião, né? A gente pode usar também dos homens de bem. Aqueles que são religiosos tendem a ser muito melhores. Mas o de cá é diferente. Dos homens maus, os que são religiosos são verdadeiramente os piores. Declaradamente são os piores. Em nome de Jesus. Os outros que não são religiosos não têm a coragem de usar o nome de Jesus para as maldades deles. Mas no Rio de Janeiro, eu li reportagem de que milicianos e traficantes evangélicos invadiram terreiros de candomblé, né? Destruíram tudo usando o nome de Jesus. Usando o nome de Jesus Cristo. Os milicianos evangélicos e também os
os traficantes evangélicos, usando o nome de Jesus para poder destruir os terreiros de candomblé e expulsar na nossa região. Reportagem. Isso eu acho que no ano passado eu coloquei aqui, né? Muito bem. Dos religiosos, os que se dizem religiosos, né? Dos homens maus, os que se dizem religiosos são os piores. O simbolismo religioso, aqui está. O simbolismo religioso conectava liberdade, para tirar a liberdade dos outros, e democracia, que favoreça a ganância econômica americana. Democracia para eles é isso. É só aqueles países que estão abertos para eles poderem sugar. Se eles não puderem sugar, não, isso não é um país democrático, não. Democrático é um país que nós podemos sugar. É assim que eles... Esse é o classificatório deles, né? Para eles, pergunta lá se tem país mais democrático no mundo do que a Arábia Saudita. Tem não, porque a Arábia Saudita favorece os interesses deles. Entendeu? Até que de vez em quando, né? Mas normalmente favorece. É um país democratíssimo para os Estados Unidos. É o exemplo de democracia. Vamos lá. Cadê? A democracia. Os valores ocidentais. Quais são os valores ocidentais? Capitalismo. Acima de tudo e de todos. Capitalismo. Grana, ganância. Exploração. Esses são os valores ocidentais, né? E a herança judaica cristã, que favoreça os preconceitos, intolerâncias e prepotências. Ninguém fala lá de amor, ninguém fala lá de paz, ninguém, né? Isso aí não, essa parte do cristianismo se esquece. Paz, amor, perdoar, dar nova chance, dar a outra face. Isso não tem nada a ver com o cristianismo para eles. Nesse caso aí, vão para a religião judaica. Não, nosso Deus Jeová quer que entre e quebre tudo, e que machuque tudo, mate todos. Esse é o Deus. Aí sim, aí interessa para a América. Esse é o cristianismo judaico deles. O negócio de Jesus andar a segunda milha porque me obrigaram a andar a primeira, jamais. Eu dar a segunda a outra face para quem bateu na... Não, a América não aceita isso, não. A gente não aceita isso, não. Hipócritas. E não somos diferentes deles, não, hein? Somos não. Estou falando lá porque foram eles que nos evangelizaram e nos falaram do cristianismo, nos pregaram o verdadeiro cristianismo hipócrita deles. Então está aqui na construção de excepcionalismo americano, que é o doentio. Eles se sentem a nação protegida por Deus, que atua como guardiã dos interesses divinos no mundo. Onde tem petróleo, claro, né? Onde tem petróleo, onde tem riqueza para a gente tirar, aí a gente, né? Deus quer que a gente seja o responsável pelo mundo. Tudo muito coerente com o espírito vaidoso da América. Ok, então esse é o texto que a gente está lendo, né? É uma pesquisa, resultado de uma pesquisa, e que nós estamos comentando, não é, essa pesquisa, tá bom? Cadê o mundo sem cristianismo? Acho que seria muito bom.